Windows XP. O que esse nome te desperta? Responsável por introduzir muitas pessoas, inclusive eu, ao mundo dos PCs, o Windows XP se destacou pela sua usabilidade, estabilidade e inovações que impactaram nos SOs atuais e na forma que usamos o computador até hoje. Você está no canal 8 Bits de Nostalgia, seu canal sobre consoles, computadores e sistemas clássicos. Eu me chamo Mauri e vamos entender agora como foi o lançamento do Windows XP, relembrar o que tornou tão icônico e vamos ainda descobrir se vale a pena usar o sistema nos dias atuais. Lançado em 25 de outubro de 2001, o Windows XP era a grande aposta da Microsoft para se redimir do problemático Windows Millennium Edition. Seu desenvolvimento se iniciou em 1999 com o codinome Whistler. A base do sistema operacional foi a arquitetura NT, que até então era destinada aos SOs para workstation e servidores, mas trouxe uma nova interface gráfica, muito mais amigável, melhorias de estabilidade e desempenho, suporte a hardware melhorado e recursos multimídia estendidos. Foram disponibilizadas várias versões do sistema, mas as principais eram Windows XP Professional, provavelmente a versão que você usou, que disponibilizava todos os recursos do sistema operacional. Windows XP Home Edition, uma versão capada que não tinha alguns recursos, como a integração com Windows AD, o servidor IIS e suporte a multidiomas numa mesma instalação. Além dessas, foram lançadas versões para tablets, computadores multimídia e as versões de 64 bits para processadores Itanium e AMD 64. Além de outras edições mais obscuras. Mas supondo que você estava usando uma máquina mais antiga, com Windows 98, e quisesse utilizar o moderno Windows XP, qual processador, memória e disco rígido você precisaria? Para começar, processador de 233 MHz, algo entre um Pentium 2 ou MDK6, 64 MB de memória RAM, sim, megas, 1,5 GB de espaço no HD, um monitor compatível com a resolução 800x600 e, claro, um drive de CD-ROM para realizar a instalação. Mas se você era um jovem afortunado no início dos anos 2000, você poderia desfrutar ao máximo o Windows XP com o seguinte hardware: processador de 300 MHz, poderia ser um AMD Athlon ou quem sabe um Pentium 4, 128 MB de memória RAM e 3.5 GB de espaço no HD. Hoje em dia é até difícil fazer um paralelo com esses requisitos, mas podemos ver que com 128 MB de RAM a gente mal abre uma aba no Chrome, e 3.5 GB é menor que muitos updates quase diários dos games atuais. É claro que no fim da vida do Windows XP estávamos usando máquinas bem mais potentes, processadores da família Intel Core 2 ou AMD Phenom, 2 GB de RAM, uma placa GeForce 8800 ou algo do tipo, por aí vai. Mas esse é papo para outra hora. Agora que sabemos a origem, podemos destacar alguns recursos que definiram o revolucionário Windows XP. O sistema de arquivos NTFS é o padrão do SO. Esse file system foi herdado da arquitetura NT, enterrando de vez o FAT32. Foi um dos divisores de água do sistema, pois trazia recursos que até então só vimos nas versões de Windows voltadas para o mundo empresarial. O sistema passou a ter uma versão de 64 bits, que apesar de alguns problemas de compatibilidade, permitiu ultrapassar a barreira de 4 GB de memória RAM. O hoje tão falado DirectX estreou sua versão 8.1 no Windows XP. O MS-DOS deixou de ser usado como base do sistema operacional, mas ainda era possível rodar aplicações e jogos através da retrocompatibilidade parcial, provida pela arquitetura NT. O sistema poderia ser reparado através da restauração de sistema e drivers que apresentam mau funcionamento poderiam ser revertidos. O sistema já vinha com firewall incorporado. A Microsoft também incluiu um software chamado Assistência Remota, que te permitia conceder acesso remoto a um amigo, semelhante ao que ocorre com o VNC ou o TeamViewer. O mais interessante é que você poderia convidar diretamente algum contato do seu MSN ou enviar um arquivo de convite para outra pessoa de alguma forma diferente. A troca de perfil de usuário de forma rápida, sem a necessidade de fechar os programas, também foi um recurso estreante nesse Windows, além de vários outros que não caberiam aqui nesse vídeo. Fica evidente que coisas que hoje nos parecem tão banais foram grandes responsáveis pelo enorme sucesso do Windows XP, e que para muita gente é o melhor sistema operacional Windows já feito. Como forma de prover mais recursos, melhorias e corrigir falhas de segurança, a Microsoft lançou 3 Service Packs, que são grandes pacotes de atualização para o sistema. O SP1, em 2002, se destacando por trazer suporte ao USB 2.0,
o SP2 em 2004, que se destaca por trazer compatibilidades com WPA em redes Wi-Fi e também a central de segurança. Em 2008 foi liberado o SP3, que trouxe mais de 1.100 correções de falhas de segurança, além de trazer o novo protocolo RDP 6.1. Esses Service Packs poderiam ser baixados no site da Microsoft, via Windows Update, ou você poderia conseguir o instalador através daqueles CD-ROMs que vinham nas revistas sobre computadores na época. Agora vamos a algumas curiosidades sobre o Windows XP. Você sabia que o papel de parede padrão não é computação gráfica, mas sim uma foto tirada na Califórnia em 96? Essa imagem foi capturada por Charles O'Rear e teve seus direitos comprados pela Microsoft em 2000. Esta é possivelmente a foto mais vista no mundo inteiro. Você já tentou criar uma pasta ou arquivo com o nome com no Windows XP? Se tentou, descobriu que isso não é possível, ao menos pelos meios mais comuns, pois são nomes de dispositivos internos do sistema operacional. Isso também ocorre em outros nomes, tais como AUX, COM1, COM2, etc. Uma coisa que não é novidade para qualquer jogador de RPG é que as letras XP no nome vêm de Experience. Sabia dessa, né? Mais uma coisa, sabia que para auxiliar na migração para o Windows 7, a Microsoft liberou em 2009 o pacote XP Mode, que permitia rodar o Windows XP dentro do Windows 7? Nada mais nada menos que uma máquina virtual. Sabia que a Microsoft foi obrigada a lançar uma versão sem o Windows Media Player para a Europa e Coreia do Sul? Isso porque a União Europeia e governo sul-coreano alegaram que trazer o player embutido no sistema operacional era uma concorrência desleal, e os usuários deveriam baixar e instalar o player que mais lhe agradavam de forma manual. Winamp. Llama tested. Mother approved. Já imaginou como seria o Windows XP se ele fosse relançado? O canal do YouTube Avedan criou animações do sistema com uma nova roupagem, capaz de despertar nostalgia até nos mais apáticos. Recomendo fortemente que você confira, mas só depois que esse vídeo acabar, hein? Foram inúmeros softwares e games contemporâneos ao Windows XP que marcaram nossos corações, sem falar em alguns recursos curiosos do sistema. Esses merecem até vídeos à parte para honrar a nostalgia que os cercam, mas mesmo assim temos que fazer algumas menções. A possibilidade de customização, o Winamp e suas skins, Office 2000 e seu inconfundível assistente, assistentes do Windows Explorer, o software de gravação Nero e clone CD, e os jogos não poderiam ficar de fora. Paciência e Pinball 3D foram grandes jogos que vinham pré-instalados no sistema, como fazem falta no Windows 10, não é mesmo? Mas não podemos esquecer de alguns clássicos, como Age of Empires 2, Counter-Strike 1.6 e Need for Speed Underground 2. E aí, tá gostando do que viu até aqui? Então deixa aquele like para esse vídeo alcançar mais gente que viveu nessa época, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Vou postar vídeo toda semana mesclando nostalgia e tecnologia. Não deixe de nos acompanhar. Como foi o fim do Windows XP? Ele ainda é utilizado? 30 de janeiro de 2007. Após aproximadamente 5 anos do seu lançamento, a Microsoft coloca no mercado o substituto do Windows XP, ou Windows Vista. Mas fazer o público trocar o XP não era uma tarefa fácil, ainda mais quando o novo sistema apresenta incompatibilidades, instabilidades e tem exigências de hardware bem além do sistema antecessor. Mas isso é conversa para outro vídeo. Apesar do lançamento do Vista e posteriormente do Windows 7, o XP liderou como sistema operacional mais usado no mundo até o fim de 2011, quando foi superado pelo Windows 7. Ainda hoje, é possível ver o Windows XP instalado em alguns estabelecimentos pequenos, máquinas industriais, máquinas de exames oftalmológicos, dentre outros locais. Mas uma coisa é certa, seu uso é desencorajado nos dias de hoje devido à grande quantidade de falhas de segurança que foram descobertas, mas não foram corrigidas, vista que o suporte ao SO terminou em 2014, e desde então nenhuma atualização está disponível para o usuário, ao menos por meios oficiais. Apesar de ser um sistema muito leve e até atrativo para os dias atuais, a compatibilidade com o SO diminui a cada dia, seja em hardware ou software.
Caso você tente instalar o Google Chrome ou a maioria das aplicações atuais, a chance de não conseguir rodar é bem grande. Instalar o Windows XP em hardware moderno sem nenhum tipo de virtualização é inviável. Por hoje é só, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o Windows XP, espero que tenham lembrado dos bons momentos e que tenham aprendido alguma coisa nova sobre esse sistema operacional tão especial. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos nostálgicos. Mas agora eu quero saber, até que ano você usou o XP? E qual a melhor lembrança que você tem desse sistema operacional? Comenta aí pra gente interagir. Forte abraço, valeu!